Por mais que alguém valorize a sua vida com recursos, com capacidades humanas, vai ficar tudo aqui. Verdade. Por mais que eu e você valorizando a vida que Deus nos deu, com o próprio recurso de Deus, com a palavra de Deus aplicando na nossa vida, dias após dias, nós vamos viver em vida de paz neste mundo tão trebuloso. Tá? Quantas pessoas que elas colocam situações na vida delas, aplica, né? Coisas na vida delas, coisas passageiras, coisas do mundo, para ver se tem alguma saída, alguma resposta para a vida delas. E ela vai chegar à conclusão, no decorrer da vida dela, que vai deparar com situações que aquilo que ela aplicou na vida dela não adiantou nada. É, Deus, aleluia. Não adiantou nada. Ela vai chegar à conclusão que toda a sabedoria humana que ela aplicar na vida dela, ela vai chegar no fim dos tempos e ver que aquilo não levou ela para a salvação. Mas se eu e você, com todas as nossas forças que Deus nos concede, porque tudo vem dele, com toda a nossa fé, perseverança, e aplicar sobre a vida que o próprio Deus nos deu, que é a minha, a sua, aplicar toda a sabedoria, a palavra de Deus, Ele faz eu e você sobressair no meio de qualquer luta e situação, de cabeça erguida, e nos conduz para a vida eterna. Agora o problema nosso é o seguinte, que porque nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida pela metade. Por isso o resultado que nós temos na nossa vida é pequeno. É verdade, Deus. Tá? Os resultados que nós temos na nossa vida são muito pequenos. Porque quando nós aplicamos no nosso coração a palavra de Deus, que é perfeita, nada no nosso coração vai ficar de ruim. Coisas que atrapalham a nossa convivência com quem? Com Deus. Porque a palavra de Deus é muito mais poderosa de qualquer situação que nós enfrentamos ou que ainda está no nosso coração apegado. Verdade. E olha o que Jesus falou exatamente para o jovem rico. O jovem rico, o coração dele estava apegado no quê? Na riqueza. E quando Jesus falou para ele que aquela riqueza tirava ele da salvação, então ele preferiu ficar com a riqueza aplicada no coração. Verdade. Aleluia. Você olhando com o olhar humano, que beleza, né? O jovem era rico. E a Bíblia nos relata que ele era dono de muitos bens. Ele aplicou no seu coração. Jesus olhando para ele falou assim: tu não vender tudo isso aí, obrigado, põe aí, por favor. Se você não vender, se não der para os pobres, não terá no céu um reino. Não entrará no reino do céu. Então o que nós aprendemos com isso? Por mais que as nossas lutas ela venha à tona para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus, porque as lutas ela traz isso. Para nos afastar de Deus, para nos animar de Deus. E o diabo ele trabalha 24 horas exatamente para nós desistir da salvação. Verdade. Se tem alguém que trabalha 24 horas sem dormir porque ele é espírito, ele trabalha dessa forma, 24 horas, para nós desanimar e desistir da nossa salvação, esse é o inferno inteiro e trabalha a favor disso. E a minha, a sua obrigação é cada dia mais com firmeza, com fé, aplicar na minha e na sua vida, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus constante, todos os dias. Ela vai fazer você sobressair mediante qualquer situação e qualquer problema nessa vida. Verdade. Amém, gente? Amém. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos trazendo um estudo um pouco diferente. Nos outros dias que nós viemos, nós estávamos estudando que é a salvação. Isso aqui tudo a Bíblia nos ensina a respeito da salvação, é claro, né? Mas hoje é um estudo exatamente para quem quer estar na frente da obra, fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, o querer de Deus. Você sabe que nós, que realmente almeja isso, que almeja fazer a vontade de Deus, o querer de Deus, nós enfrentamos muito mais lutas, situações que a gente fica isolado, a gente é desprezado,
você tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado. Mas desprezado pelo mundo. Porque quanto mais você vai dedicar sua vida a conhecer a Deus em Cristo Jesus, o mundo vai escarnecer de você, o mundo vai largar de você. Por quê? Porque o mundo vai olhar para você e vai ver que você não serve mais para ele. Verdade. O mundo vai olhar para mim, para você, e vai ver que você não serve mais. E muitos vão ficar aborrecidos, por quê? Porque você já não faz mais a vontade do mundo. Você vive no mundo, mas não faz mais a vontade de quê? Do mundo. Você resolveu, com a força que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, o pensamento que Deus te deu, você obedecê-lo mais o reino do céu de que obedecê-lo o mundo. Verdade. Então Jesus diz que no mundo há muitas aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo e vós também vencerá. Então tudo isso que nós viemos aplicar na nossa vida, que é a palavra de Deus, que ela é viva, mas quando nós valorizamos com a própria vida que Deus nos deu, a palavra de Deus, ela se torna viva dentro de mim, dentro de você. Então, logo, portanto, a palavra de Deus é Cristo Jesus. Então, quem está vivendo em você quem? É Jesus Cristo. Aleluia. É Jesus Cristo. Então, nós temos que ter o desejo, o prazer, sim, de fazer a obra de Deus, mas está ciente que nós estamos enfrentando situações que vêm à tona sobre mim e sobre você. Diversas maneiras, diversa forma. A pergunta é, você está preparado? Nós estamos preparados? E não só é quem está na frente da obra, mas também quem almeja e deseja o reino do céu. Verdade. Também é uma obra, tá? Por que uma obra? Porque você está se deixando que a obra que Cristo fez na cruz do Calvário se cumprir totalmente na sua vida. Então também é uma obra, tá? Então não é a obra, não é só quem está na frente da obra. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Mas todos aqueles que deixam a obra de Cristo ser cumprido nas suas vidas. Aleluia. Então quer dizer, você vai deixar os seus desejos, você vai lutar para sacrificar os seus prazeres carnais, os seus desejos carnais, e isso todos nós aqui, tá? Está incluído. Aleluia. Tá? Temos que nos esforçar. Isso é uma obrigação de quem? De cada um de nós. Aleluia. Cada um de nós temos essa grande responsabilidade. Aleluia. Essa grande responsabilidade, quer dizer, esse grande desafio, quando? Todos os santos dias. É verdade. Todos os santos dias. E aí nós vamos começar aqui, abre lá em Apocalipse. Nós não podemos deixar nada neste mundo tomar o espaço de Deus dentro de nós. Nada, nada, nada. Voltando lá no jovem rico, enquanto você acha aí, nós vamos procurando aqui. O jovem rico deixou exatamente a riqueza tomar o espaço de quem? Que era de Deus. Isso é um exemplo, tá? Do jovem rico. Mas tem muitas outras coisas com tanta facilidade que tomam o espaço de Deus no nosso coração. O nosso ego, a nossa prepotência, o nosso orgulho, toma o espaço de Deus. Nós querer fazer as nossas vontades, não fazer a de quem? A de Deus. Nós estamos tomando também o espaço de Deus. Porque a partir do momento que eu e você entendemos que o Senhor Jesus é o único Senhor Salvador da nossa alma, então nós entendemos que é Ele que dirige a nossa vida. É Ele que dirige a nossa vida. Se você quer ver dias sendo guiado pelo poder de Deus na sua vida, obedeça a Ele, faça a vontade dEle todos os dias para você. Glória a Deus. Aquilo que era tão difícil para você, Deus faz um rebuliço e se torna fácil. Glória a Deus. Não porque a gente somos melhor do que ninguém, é porque você fez a parte mais difícil, que é obedecê-lo. E aquilo que era difícil que você queria resolver, se torna fácil para Deus resolver. Glória a Deus. É isso que nós temos que entender a respeito da riqueza da palavra de Deus quando é aplicada na nossa vida, sem mácula, sem defeito, sem erro, com toda a fé, com toda a dedicação nós aplicar na nossa vida. Aleluia. Porque a palavra de Deus ela não é defeituosa,
Defeito está em nós. Verdade. E a palavra serve para quê? Para limpar, Glória para a Deus. purificar. Aqui em Apocalipse capítulo 2, veja lá. Do 2 ao 7, nós vamos ler. A carta à igreja em Efésio. Começa assim: ao anjo da igreja em Efésio, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esse aqui é o Senhor Jesus mandando um recado, mandando um aviso, mandando a palavra para essa igreja, que também serve para mim e para você ao dia de hoje, a respeito de obedecê-lo. Como ele pediu para essa igreja e observava como que tinha que ser feito a dedicação a buscar Deus, a dedicação a honrar o Senhor, como andar na presença de Deus naquela época, hoje também é a mesma coisa, porque o Deus não mudou, é o mesmo Deus. Aleluia. Ele não mudou. Glória a Deus. A palavra também não mudou, continua a mesma palavra. Passará o céu e a terra, e a palavra do Senhor não Passará. não passará. Então quem que mudou foi o povo. É verdade. A gente que o mudamos. Então nós temos que se achegar a Deus, e Deus, portanto, se achegará a nós. Aleluia. Glória a Deus. Então nenhum de nós aqui podemos mais ser criança. É Deus. Aleluia. Nós temos que receber realmente a palavra sólida, o alimento sólido. Porque senão nós vamos ficar a vida inteira, como diz o apóstolo Paulo, né? A gente vai ficar a vida inteira tomando leite. E leite, o apóstolo Paulo diz que é para criança. Aleluia. Quando chega uma certa idade, aquele leite já não serve mais. Não sustenta, Tem que né? ser o alimento que Sólido. sólido. Então nenhum de nós aqui, a não ser a criancinha aqui que está aí, né? Nenhum de nós podemos mais viver na base do leite, É Deus. mas na palavra sólida, Glória a Deus. que nós já chamamos aqui. Aleluia. Tá? E no sentido de falar criança, não é porque é criança, não. Quando eu falo no sentido de criança, é porque a pessoa vem para a presença de Deus com pouco tempo, tá? Aleluia. Não no sentido, eu falei a criança aqui, mas porque ela é pequena, né? Aleluia. Mas no sentido da palavra de Deus, criança é todos aqueles que vêm e reconhecem como o Senhor Jesus como Salvador da alma dela. Glória a Então, Deus. logo o tempo, logo passado o tempo, ela vai entender que o leite já não vai mais fazer o efeito que ela precisa. É Deus. Então ela vai precisar do alimento que sólido, que é o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus. Então, voltando aqui, ó, lê o capítulo, versículo 2 aí. 2:2. Que é uma Bíblia? Que é uma Bíblia? Glória a Deus. Aleluia. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus que puseste à prova, os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Amém. Glória a Deus. Veja só, chegava alguém dessa igreja e dizia assim, ó, eu sou apóstolo. Veja só. Chegava alguém nessa igreja e dizia assim, olha, eu sou apóstolo, para aqueles que estavam na igreja, o anjo da igreja. Não está falando anjo da igreja, é o pastor, o responsável da igreja. Aleluia. Dizia assim, eu sou apóstolo. O que eles faziam? Colocavam o quê? A prova. A prova. Você sabe por que isso, meus irmãos? Porque a obra de Deus, ela não é brincadeira. É Deus. Aleluia. A obra de Deus, ela é luta, é batalha, é dificuldade. Mas você tem que entender, quem está no controle é Deus. Aleluia. Verdade. É Deus que está no controle. Você será beneficiado pelo próprio Deus Criador. Tá? Na verdade, você vai enfrentar batalhas, dificuldade a cada dia, a cada instante. E aí nós temos que estar preparados na palavra de quem? De Deus. De Deus. 100% preparado. Nós não podemos deixar
palavra negativa desanimar a gente. Nós não podemos deixar trabalho nenhum maligno que seja feito para mim, para você desanimar a gente. Nós não podemos deixar a morte, que é a própria morte, exatamente, desanimar eu e você. Nós não podemos, você entendeu? Viver uma vida de qualquer maneira, de qualquer forma, porque não agrada quem? A Deus. Nós temos que estar cientes de tudo isso, muito mais. Muito mais. E cada dia nós temos que nos aperfeiçoar na palavra de Deus. Aleluia. Então, esses homens, alguém, não sei quantos fala aqui, chegava dizendo que eles eram o quê? Eles eram apóstolos. O anjo da igreja, portanto, colocava eles à prova. Olha o que diz aí, vou ler aqui novamente. Conheça as tuas obras. Quem está dizendo isso? É o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus conhece a minha e a sua obra. Todos os dias, no deitar ou no levantar. Ele diz assim: conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua o quê? Perseverança. E que não pode suportar homens maus. Veja só, esta igreja, elas não aceitava, não concordava com pessoas o quê? Má, que agia de má fé. Aleluia, Deus. Que usava o nome de Deus para agir de má fé. Eles não suportavam. Eles não suportavam. Por quê? Porque eles zelavam pelo nome do Senhor Jesus, mas não só de lábios, tá? Não só de lábios. Eles zelavam o nome do Senhor Jesus na prática, na obra. Glória a Deus. E nós temos que ser assim. E aí diz aí ainda, continuação. E que puseste à prova os que se mostram, ó, que si mesmo se declaram, si mesmo se declaram que é apóstolo, e não são, e os achaste o que? Mentirosos. Mentirosos. Eu não sei se você está me entendendo isso aqui. Eu e você temos que entender que a obra de Deus já está na frente da obra de Deus. Muitas das vezes, como eu falei no início, você ser abandonado por tudo e por todos, e você entender que menos por Deus. Verdade, glória. Aleluia. Menos por Deus. E nós temos que estar preparados para isso. Preparados para isso. Porque aqueles amigos que antes batiam suas costas, que hoje não quer saber de Cristo Jesus, ele vai rejeitar você. Aleluia. Mas antes ele rejeitar você, e você ter o reino do quê? Do céu. Do céu. E orar por eles, tá? E aí a continuação diz assim. Vai lá no 3 aí agora, lê aí alguém. E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aleluia. Glória a Deus. E tem perseverança e o que? Suportar-te provas. Suportar o quê? Prova. Pois é. Suportar provas. Será que eu e você estamos preparados para suportar provas? Porque para estar na frente, vamos botar aqui um pouco quem estuda para medicina, faz faculdade, será que eles fazem prova? Faz. E não é pouca não. Quem estuda para ser médico, eles todo dia está estudando. Porque a medicina vai renovando e eles têm que estar sempre estudando. Advogado, juiz, mesma coisa. Tem que estar sempre estudando. E eles passam por um certo tipo de prova para estar cada vez mais o quê? Mais hábito a exercer aquela função. Eu e você, gente, que queremos fazer a obra de Deus, estamos na frente fazendo a obra de Deus, nós temos que entender que a prova também ela vem. Glória a Deus. Aleluia. A prova ela vem da parte de quem? De Deus, tá? Veja só, quero que você entenda isso aqui. Não venha eu e você passar por lutas por causa da nossa desobediência. Não venha você passar por lutas ou situações terríveis por nós não colocar em prática a palavra de quem? De Deus.
Tem muitas pessoas que dizem, nossa, eu estou passando por uma prova. Não, não é prova. Prova é uma coisa, luta é outra. Aleluia. Você tem que discernir o que é prova e o que é o quê? Luta. Se você está obedecendo a Deus, está praticando a palavra de Deus e está passando por qualquer situação, é prova. Agora, se você não se importa, aplicar a palavra de Deus como a própria Bíblia nos relata, que eu e você temos que aplicar na nossa vida e nós não aplicamos, então nós estamos enfrentando lutas. E é fácil ter discernimento disso. O que eu estou passando, vivendo hoje, será que é prova ou será que é luta? Tem gente que não quer obedecer a Deus em nada, não quer temer a Deus em nada, não quer colocar a palavra de Deus em prática, como tem que ser colocado em prática, e ela diz que está passando em prova. Não, está passando por luta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Prova é quando você coloca a palavra de Deus em prática, você vive a palavra de Deus o máximo que você puder viver, tá? Aleluia. Porque nós não conseguimos viver 100% da palavra de Deus, mas o seu coração, sua alma almeja e deseja todos os dias, Glória a mesmo Deus. você enfrentando o desejo da sua carne, o prazer da sua carne, você enfrentando tudo a sua carne, mas dentro de você, eu quero o verdadeiro evangelho, eu quero ser conduzido para a vida eterna, eu quero andar com Deus. Aleluia, Cristo glória a Jesus, Deus. todos os dias. Então, o que vier vai ser o quê? Prova. Agora, se eu não quero nada disso, eu não oro, não busco, eu não faço nada disso, e quando eu faço, eu não aplico como deveria aplicar na minha vida a verdadeira e genuína palavra de Deus, então eu não vou esperar a prova, estou passando por luta por causa da minha desobediência. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então nós que estamos na frente da hora tem que ter essa visão. Aleluia. E quem está no reino do céu tem que ter essa visão. Glória a Deus. E aí diz ainda no 13 aí, né? Tem perseverança, ó, tem o quê? Perseverança. E suporta o que? Provas, por causa do meu nome, Jesus falando. E não te deixaste imolecer. Não te deixaste imolecer. Quer dizer, você tem que estar constante, olhando para Cristo através da palavra de quem? De Deus. A minha é diferente, a Tradução. da palavra. Tradução, É, né? é diferente, Hoje eu estava vendo um vídeo lá, o cara pegou acho que umas 7 Bíblias. Aí eu vou botar aqui já. Aí Bíblia, não sei do que lá, Bíblia, não sei das contas lá, Bíblia. Aí ele pegou um texto lá, tá vendo? Isso aqui é diferente desse, esse aqui é diferente daquele outro. É claro que é diferente. Você pega uma Bíblia do Brasil, aí pega outra dos Estados Unidos, claro que ela está diferente, a linguajar é diferente, a colocação da palavra, mas continua sendo o mesma coisa. A mesma palavra. Então, nós temos que estar atento e permanecer o quê? Firme. E como que nós permanecemos firmes? Você sabe como é que nós permanecemos firmes? Quem sabe responder? orando. De que maneira que nós permanecemos firmes? Fala por lá. Orando, perseverando. Orando, perseverando, o que mais? Jejuando. Jejuando, o que Busca. mais? Pode falar aí, gente. Buscando se alimentar da palavra de Deus todos os dias. A obediência, Obediência. confiar em Deus. É um conjunto, gente. Quando você vai comer a comida mesmo, sólida, a comida do dia a dia, você come só a carne, tá bom? Não. Olha, não, só a carne, tá bom? Não. Primeiro, quem vai aguentar alimentar alguém só com carne? Não tá. Haja dinheiro para comprar carne, né? Por isso que tá. Aleluia. Então você tem ali o que? O arroz, o básico, não falando no básico, né? O arroz, o feijão, a mistura, como ele diz aí. Se tiver uma farinhazinha também quero. É bom, hein? Que delícia. Então quer dizer, você não se alimenta só com uma coisa. Fora o café da manhã, às vezes à tarde, né? E mais tudo isso aí. Então a palavra de Deus é um conjunto também. É tudo isso que você falou. É oração, é jejum, é santificação, é meditação na palavra de Deus. E aí, quanto mais você se alimentar, melhor resultado você terá muito mais rápido. É verdade. Glória a Deus. Por isso que tem gente que fala assim, olha, eu não entendo fulano. Fulano começou ontem a caminhada na fé e Deus já mudou a história dele, já mudou a história dela. Aleluia. Mas por quê? Porque a pessoa entendeu
imediatamente quem é Cristo Jesus na vida Glória a dela. Deus. Aleluia, Jesus. E ela não perdeu tempo, tomou posse imediatamente da Glória a palavra. Deus. Glória a Aleluia. Deus. E a ponto de outros, veja só, quantas vezes, milhares de vezes que eu e você ouvimos falar de Cristo Jesus. Quantas vezes nós ouvimos e pregamos a respeito da palavra do Senhor Jesus. Milhares e milhares de vezes. Mas quantas vezes nós tomamos posse da palavra de Jesus? Poucas vezes. Meu Deus. Às vezes Deus está falando conosco, e a Bíblia nos diz, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso. Coração. Às vezes Deus fala com a gente fala, ah, Senhor, sabe? Às vezes Deus fala, ó, isso aqui não é mais para você, aí a gente segura mais um pouco aquilo que não é para a gente. Há algo que impede o agir, o trabalhar de quem? De Deus. Deus. E aí nós perdemos a grande oportunidade. Verdade. Aleluia. Tem várias histórias na Bíblia dessa maneira. Glória a Deus. Pessoas que teve um encontro com Jesus, imediatamente a vida dela foi toda transformada. Glória a Deus. A ponto de outros que têm o mesmo encontro com Jesus, mas carrega a vida inteira sem resposta. Aleluia. Porque não se alimenta da verdadeira palavra de Deus. Isso é forte. Glória a Glória a Deus. Deus. Porque quando a pessoa toma posse e se alimenta da palavra de Deus, o resultado é imediatamente. Glória a Deus. É igualmente você plantar uma horta e você deixar lá e não regar ela coisa nenhuma. Será que vai acontecer o que com ela? Vai morrer. Vai morrer. Assim é da planta qualquer. Se você não regar devidamente, né? Se você colocar água demais, também vai matar. Então tem que ser o quê? Na medida Na certa. medida certa. A gente, com a palavra de Deus, é a mesma coisa. Aleluia. A gente não pode se desesperar, não, mas nos alimentar num ponto correto que sirva para guiar nossa vida, nossos caminhos e nos conduzir para a vida eterna. Verdade. Deus. Aleluia, Jesus. E lá no 4 diz aí, ó, lê aí 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Aí, que falou amor. Veja só, quero que você preste atenção nisso aqui. Tem, porém, contra ti, Jesus dizendo, ó, tudo isso que vocês estão fazendo aqui está certo. Vocês não aceitam falso profeta, aqueles que dizem que vocês põem à prova. Vocês é contra os malfeitores, os que é mal. Vocês não são a favor, não apoia aqueles que vivem uma vida errada e não quer Jesus Cristo. Aleluia. Aqueles que não querem obedecê-lo a Deus. Então vocês não aceitam. Vocês não aceitam nem aquele que diz que é apóstolo, mas pegaste mentira que não são. Mas uma coisa ainda tem contra ti, Jesus falando. Que deixaste o primeiro amor. Aleluia. Olha aí. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse primeiro amor, nós não podemos deixar se esfriar dentro de nós. Glória a Deus. Nós temos que valorizar a palavra de Deus, a nossa caminhada em Cristo Jesus, todos os santos dias, ao deitar, ao levantar, as oportunidades que Deus nos dá todos os dias de você abrir os olhos e falar, Senhor, Aleluia. mais oportunidades Glória. nos dá. O Senhor está me dando mais oportunidades Aleluia. hoje de ser pessoa melhor, de me aproximar de Ti e ver mais oportunidade de salvação da minha alma. Aleluia. Então todos os dias de manhã acorde decidido Aleluia. a adorar mais a Deus, a exaltar mais o nome do Senhor, a bendizer o nome do Senhor. Você sabe o que vai acontecer com o seu dia? Glória a Deus. Você vai ter um dia de paz, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que a situação foge, venha fugir do seu controle. Deus está lá no controle. Verdade. Deus, aleluia. É porque nós temos dificuldade de entender isso. Nós temos medo, vou falar aqui mais melhor. Nós temos medo de entregar a vida que Deus nos deu para Ele. É verdade. Deus. Nós temos medo de entregar a situação da nossa vida para Deus. E nós não podemos ser dessa forma. Glória a Deus. Nós temos que acordar de manhã pela graça e misericórdia de Deus e falar, Senhor,
toma o meu dia nas tuas mãos, e seja feito conforme a tua vontade e o teu querer, né, minha? Aleluia, glória a Deus. Faça o teste disso para você ver. E o que acontecer, você entregou o dia na mão de quem? De Deus. Você entregou a sua vida na mão de Deus. Tudo que você é e tudo que você tem, você entregou nas mãos de Deus. Agora você tem que confiar. O salmista Davi, eu não lembro essa passagem agora. Ele orava ao Senhor de manhã, na madrugada, e ficava o quê? Esperando. Aleluia. Então, por mais que nós buscamos a Deus, ainda falta essa confiança. Sim. Ele estava perdendo esse primeiro amor. Quando se perde o primeiro amor, perde o quê? A confiança. E Jesus diz: olha, vocês estão fazendo tudo certinho, mas deixaram de exercer O primeiro amor. Então a palavra caridade é o amor. amor. Caridade significa amor. Então, nós temos que buscar manter esse primeiro amor. E como que nós fazemos isso? Manter o fogo aceso. E para não manter o fogo aceso, e se alimentar bem da palavra de Deus. Se alimentar o quê? Bem da palavra. Nós não podemos se alimentar da palavra de Deus de qualquer maneira. Como assim de qualquer maneira? Às vezes, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós perdemos um tempo danado com demais outras coisas, e aí nós tiramos 3 minutinhos para ler a palavra de Deus. De que maneira nós vamos se alimentar com 3 minutos da palavra Verdade. de Deus? Nós temos que tirar tempo para meditar. Glória a Deus. Tempo. Aí eu não tenho tempo, então arruma tempo. Aleluia. Que seja de madrugada, que seja à noite, seja na hora do almoço, que seja de manhã, acorda mais cedo, meia hora. Esse tempo aqui eu vou tirar para me dedicar à palavra de Deus. Quer dizer, eu estou me alimentando da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Verdade. Quando você está meditando, você está se alimentando. Verdade. Glória a Deus. E aí, você vai acontecer com o seu dia? Ninguém vai te tirar você do alvo que é Cristo Jesus. Vai tentar. Às vezes a situação no seu trabalho, às vezes a situação na própria família, às vezes a situação no dia a dia vai tentar deixar você cabisbaixo, mas você não vai ficar, porque quem está dentro de você te alimentando é vivo e se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor, Então, para nós estar na frente da obra, é isso aí. posso falar, pastor? Posso falar? Pode. É em questão de leitura também, né? Que fala de manhã. Aquele também que não tem leitura, hoje a Bíblia já traz em áudio, né? Em áudio, porque eu uso muito. Eu uso muito, ajuda muito a nós entender a palavra de Deus. Porque aquele que não tem leitura, vai lá, coloca o áudio, e ali no áudio ali vai todos os dias, vai ter um versículo da Bíblia que você vai estar ouvindo ali e tá trazendo edificação para sua vida também, né, pastor? Isso é importante para aqueles que não têm a leitura. Bem, só isso. Só isso? Só isso. Bem? Pode falar, gente. Então, pessoal, quando nós está bem com Deus, estar bem com Deus, gente, não é sempre que você vai assim, eu estou bem com Deus, tem luta nenhuma. Não. Estar bem com Deus é você saber que Deus está no centro da sua vida. Que todas as lutas que vier sobre você, Deus está sobre a sua vida. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Tá? Se via Deus não ter luta. Não, se via Deus ter luta, ter problema de fila. Você sai de uma luta, aparece outra. Você sai de uma luta, aparece outra. Você sai de uma luta, aparece outra. Agora, dentro de você não pode estar esmurecido, como eu disse aqui antes. Não pode estar esmurecido dentro de você. Dentro de você, você tem que estar cheio e rica do alimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Por que muitas pessoas se abatem por qualquer coisa? Ou por qualquer motivo, como é que diz assim? Sem conexo nenhum, a pessoa se abate. É porque realmente ela não tem Deus como centro da vida dela. Não está sendo alicerçado na palavra. Exatamente. Então qualquer coisa abala a pessoa. Qualquer motivação, qualquer situação abala a pessoa. Porque ela não se alimenta o quê? Por exemplo, trazendo para o dia cotidiano do alimento,
Se você não se alimentar bem todos os dias, o que vai acontecer no seu Ficar corpo? doente. Ficar doente, sem fraquejar. Fraqueza, Fraqueza. vai entortar os olhos, eu já tô, já. Né? Glória a Deus. Vai dizer, tô vendo vagalume, tô vendo passarinho. É. Não é verdade? Escurece tudo, desmaia. Olha, pensa aqui comigo. Se você trazer isso para a palavra de Deus, a diferença é que a palavra ela é espiritual. Se você nos alimentar bem da palavra de Deus, não vai ter o inferno, não vai ter nada, nem morte, situação nenhuma que vai tirar a paz que está dentro da sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Porque quando a pessoa está vazio de Deus, não se alimenta bem de Deus, qualquer coisa a pessoa desanima. Uma palavra que alguém falou para ela, Já magoa. Fica exatamente, triste. magoa. Você entendeu? Aí eu volto novamente, a pessoa continua sendo criança. É, Deus, verdade. A pessoa continua sendo criança. Birra. Quando ele diz birra, né? Fica mau humor, como é que mais? Tem outro nome aí, vai falando aí. Tem um bocado de nome aí que eu não lembro agora. Chora. Então por quê? Veja só. Emborrado, fica Não é que é emborrado. errado a pessoa ficar triste. Sim. Porque a tristeza e o medo, ele faz parte da vida do ser humano. Tá? Por exemplo, o medo também faz parte. Só que o medo não pode controlar o espaço que é de Deus. Aleluia. Sentir medo é normal. Quem que não sente medo? Isso é normal. Faz parte da vida cotidiana. Sentir medo. Só que o medo não pode a ponto de dominar você. Aleluia, Deus. Assim também como o ódio. Por exemplo, o que a Bíblia fala a respeito do ódio? Irás, mas não pequeis. pequeis. A ira, a Bíblia dá uma pausa. Até não pode se pôr o sol sobre a ira. Por exemplo, eu não posso dormir irado. Aleluia. Então a ira faz parte até um certo, quer dizer, tudo tem limite. Glória a Deus. Eu não posso ficar irado, dormir irado, acordar irado. Não posso. Aleluia. Porque eu tenho que entender que Deus está comigo. Glória a Deus. Eu tenho que entender que eu me alimento do verdadeiro evangelho, da palavra genuína verdadeira. Aleluia. Então, logo eu vou entender que a situação vão vir. A dificuldade vão vir, as lutas vão vir e vem direito, sabe? Direito, não é pouco não. Aleluia. Mas você não pode se confortar. Aleluia. No meio da luta, no meio da guerra, você tem que observá-lo que ali está a oportunidade do nome de Deus ser glorificado e a tua vida abençoada. Glória a Deus, aleluia. Veja se não foi assim em toda a história da Bíblia. Verdade. Veja a história de Ana. Ana chegou a uma situação que ela entendeu que ali ela era a oportunidade do nome de Deus ser glorificado e a vida dela abençoada. É Aleluia. verdade, Deus. Então são decisões que nós temos que tomar mediante no meio do que? Das lutas, da dificuldade e saber que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. esse ponto nós não podemos ter medo. A nossa vida, o nosso coração, que é sentimento e pensamento, ele tem que estar ligado com quem? Com Deus. Não é fácil, mas é um desafio. Aleluia, Jesus. Isso é um desafio todos os dias. Verdade. Todos os dias nós vivemos um desafio da nossa vida do dia a dia. Sim. Todos os dias. Nós levantando de manhã pela graça e misericórdia de Deus, enfrentando um desafio. É para o serviço, volta e tal. E a gente vai para o serviço, pede misericórdia de Deus para não acontecer nada. E tudo isso aí. Aleluia. É um desafio. Então, se colocar nossa vida em prática para com Deus também é um desafio. Aleluia. E aí quem tem um resultado maior é quem? Eu e você. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque o ser humano tem dificuldade de captar isso. O ser humano tem dificuldade de se apegar e ver de que maneira. Quanto maior é a luta, maior é a vitória. Verdade. Glória a Deus. Mas isso para quem entende, tá? É. Porque para quem não entende, a pessoa se desespera. Fala que nunca acaba a luta. Oh, meu Deus, essa luta nunca acaba. Entendeu? E outra coisa, falar em luta, nós temos que aprender uma coisa. Tudo dá graça a quem? A Deus. Tudo dá graça ao Senhor. E ficar reclamando, isso Deus não se agrada. É Deus.
Deus. Aleluia. Fala muito. Ficar reclamando disso, reclamando daquilo outro, porque isso, só por causa daquilo outro, por causa A, por causa B. Se não fosse flicando, se não fosse flicando, não sei quem lá mais. Quanto mais você falar isso, a oportunidade você está dando pro diabo. Deus. Aleluia. Aprisionar o seu coração. Verdade, Jesus. E o nosso coração é a coisa mais fácil que tem para ele ser manchado, sujo. O nosso coração é como uma casa, gente. Deus. Você limpa a casa por mais limpa que seja. Você sai, tranca ela, no outro dia que você volta, ela suja de novo. Verdade. Aleluia. O nosso coração, ele é exatamente isso aí. Ele tem que ser limpo todos os dias pela palavra. Glória a Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Todos os dias. E se nós não estiver atentos a isso aí, nosso coração ele suja com facilidade. Qualquer coisa. Você quer ver uma coisa? A poeirinha. Tem pessoas que não têm Deus no coração dela, não se alimenta da palavra de Deus. Quem tem Deus no coração, todo mundo fala, fulano tem Deus, eu tenho Deus no coração. Não. Quem tem Deus no coração? Depois você lê em casa João 14, Jesus diz quem me ama. Ali para frente Jesus diz, quem me ama, aqueles que guardam os meus mandamentos. Então, aqueles que praticam a palavra de Deus, Deus está nele. Glória a Deus. Aquele que busca praticar a palavra de Deus em Cristo Jesus, Deus está nele. Aleluia. E aí, situações do mundo, qualquer tipo de luta, não vai ofender a pessoa. Ela pode ficar triste pelo momento. Sim. Ela pode ficar revoltada pelo momento. Aleluia. Tá? Isso é normal, é comum. Você não pode deixar a revolta você tomar atitudes erradas. Não, aí já não é de Deus. Mas você vai ficar revoltado pelo momento. Você vai ficar triste pelo momento. Só que a tristeza não pode atacar a sua alma. Aponta a pessoa a entrar em depressão. Isso não pode. Aleluia. Por quê? Porque aí a pessoa tem lugar para o inimigo e está vazio de Deus. Tá? E aí tem pessoas que somente porque fulano olhou para ela, a pessoa já se emburrece. Verdade. Então não é Deus que está habitando essa pessoa. Deus. Uma palavrinha também. Na fulano hoje passou por mim, nem olhou pra minha cara. Que manter cara feia, rapaz. Glória a Deus. Né? Aleluia. Você vai ficar aborrecido porque fulano olha pra você? Irmão, o que é isso? Que sabedoria a pessoa está tendo de Deus? Às vezes a pessoa passou com pressa, nem viu você direito, passou pra lá e tal. Aí quando chega, passei por você hoje, você nem me viu. O importante é Deus te ver. Glória a Deus, aleluia. É importante Deus te ver, é importante Deus estar no controle de sua vida. Aleluia. Se a pessoa viu ou não viu, amém. Às vezes ela realmente nem fez de conta que não te viu, acabou. E daí? Você vai ficar aborrecido por isso? Deus. Tem gente que tem ódio só porque ouve a voz de fulano. Eu não aguento ouvir a voz daquele fulano. Isso é um mal. Gente, sim, Jesus. Tá? Isso é um mal. Não pode estar nisso em nós. Aleluia. Entendeu? É orar por essa pessoa. Se você Glória a sente Deus. isso, tem um remédio. Senhor, realmente eu não aguento ouvir a voz daquele moço, daquela moça, daquele homem. Senhor, muda o meu coração. Porque o problema não está dela. O problema não é daquela pessoa, o problema está na pessoa, em nós. E nós temos que ter cuidado sobre isso. Né? Aí às vezes a pessoa chega num lugar, ou a pessoa chega, você já está, a pessoa não dá nem bom dia, aí você já fica aborrecido, acabou já seu dia. Olha, fulano chegou, não deu nem um bom dia. O que eu fiz para essa pessoa? Aleluia, glória a Deus. Se ela deu bom dia ou não, você não sabe qual é o problema dela também. Nós não sabemos. Se não deu bom dia ou não, amém. Ora por ela. Verdade, Jesus. Então tudo isso nós temos que ter visão espiritual. Verdade. Visão espiritual. Porque senão nós joga tudo pro alto. Verdade, Deus. Então, tem coisas que você vê que a pessoa ela se magoa com tanta facilidade. Porque está faltando o quê? O alimento sólido. Glória Porque a quando a Deus. pessoa está bem alimentada, cabe alguma coisa mais na barriga? Não. Às vezes não precisa nem ser uma coisa grande, né? Uma coisinha assim, ó, pequenininha. Mas isso eu estou falando geral, é todos nós, tá? Não é só você, para mim também. Só que nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque nós temos a viver no alimento sólido, o alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Eu não consegui ouvir a voz do meu genro entrando dentro de casa. Aí.
Eu não suportava Isso que haja o quê? a voz dele, né? Mas Mal e agora? trabalha antes, entendeu? Não, Mal trabalha. graças a Deus, eu oro pra ele todo dia. Glória a Deus. Então, Tanto quantas ele entra vezes? na minha casa agora todo dia, eu não me Aí. fico mais com ele. Tá Porque vendo? Glória a Deus. antes, né, que era aquela coisa dentro de casa, né? Como que Eu Deus não mostra na aceitava. palavra e na prática? Sim, sim. Glória a Eu não Deus. aceitava o que ele fazia com a minha filha, eu não aceitava ele dentro da minha casa, mas enfim, ela quer ele, tem filho. Então o que eu fiz? Orar por Oro, e hoje está uma Exatamente. bênção na minha casa. Então o remédio Graças desse é a orar. Deus, aham. É orar. Verdade. Você viu que a coisa saiu fora ali Sim. um pouquinho, que você percebe, nós percebemos. Né? No nosso próprio coração já percebe. Opa, aqui tem alguma coisa errada. É, que nem eu, pastor Justo. Eu mesmo, eu fiquei 10 anos sem conversar com a minha irmã. Eu não suportava ver ela. Aonde que ela estava, eu não estava. Se ela chegava, eu vinha embora. Mas só para você ter uma noção, que quando eu conheci Jesus, realmente aceitei ele de todo o coração, esse ódio foi tirado de dentro do coração, entendeu? Este ódio. Agora, por que acontece? Agora eu e essa irmã conversamos direto, ela me pede oração, eu ligo pra ela, ela liga pra mim. Por quê? Porque eu dei espaço pra presença de Deus na minha vida, né? Então isso acabou. Exatamente. Isso acabou. Agora eu e ela, nós temos muita amizade. Olha que bênção. Então, Eu ainda também não presta converso com atenção. ele, assim, igual antes, né? Mas eu procurei, assim, da melhor forma, deixar ele no canto dele e eu no meu canto também e orar pra ele. Sim, sim. Então a gente vai fazendo assim, eu não fico implicando mais, não falo mais nada. Coloquei já Deus na minha vida já pra não ter esse problema. Exatamente. Aí tá fluindo lá, do jeito deles, mas tá. Então, você está entendendo que aqui, gente? Sim, Então, amém, são glória. coisas que a gente, por exemplo, vocês já ouviram falar que tem pessoa que faz tempestade no copo d'água? É essas coisinhas. E isso não pode ofender a gente, sabe por quê? Porque nós não estamos se alimentando mais de leite. Nós estamos alimentando da palavra verdadeira, palavra genuína. Então, se isso atinge a gente ainda, é porque está faltando o alimento verdadeiro. Glória a Deus. Entendeu? Então tudo isso nós temos que observar onde? Na palavra de Deus. Porque nós não pode analisar nós mesmos e dizer, não pode. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração, com esse sentimento e pensamento, ele tem que ser guiado pela palavra. Glória a Verdade. Deus. Aleluia. Por quê? Porque nós não conhecemos nós mesmos. Nós não conhecemos o nosso próprio coração. A Bíblia diz, quem conhecerá? É somente Deus. Aleluia. Então essas coisas não podem existir mais na onde? Na nossa vida. Aleluia. Ficar irado, Ficamos. ficamos, mas não podemos deixar a ira nos dominar. Ficar revoltado com a situação, tem um lugar aí que diz, né? Você tem que se revoltar com Deus. Você não, misericórdia, é isso não. É verdade. Tem um lugar aí que ensina isso. É, verdade. Porque Deus é Deus ou não é? Não, não é isso. Tem uns que falam Deus isso na aí. parede. É, põe Deus na parede. Não. Não, tem que se revoltar com o seu problema, não Então, com Deus. Você tem que ficar, se revoltar com problemas, mas não com a força do seu braço. É. Também não vai adiantar nada. No joelho. No joelho é oração. Entendeu? E aí Deus entra em ação e Glória a providência. Deus. Vamos voltar aqui na leitura novamente. Leia o 4, negócio 5. Glória a Deus, aleluia. Lembrai-te, pois, de onde caíste e arrependei-te, e praticai as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirei do seu lugar, e teu castiçal, se não ter arrependeres. Arrependidos. Exatamente. É mais uma oportunidade que Jesus está dando. Né? Por quê? Só porque eles abandonaram o primeiro. Qual o pecado que eles estavam cometendo? De abandonar o primeiro amor. Se esfriou, estava se esfriando. Já não fazia a obra de Deus constante.
Sabe que você vai trabalhar e faz as coisas de qualquer maneira, qualquer jeito, relaxado? Porque faltou o quê? A dedicação, o amor. Não é verdade? Quando você faz tudo com amor, você faz com tanta facilidade, você faz com dedicação, que você está fazendo com amor. Estou falando coisa do dia a dia, normal. Né? Você faz com amor, você faz com dedicação, com prazer de fazer aquilo ali. Então aqui eles já estavam fazendo a obra de Deus, mas já não tinha essa dedicação, esse amor. Então eles faziam de qualquer jeito. E o dia de hoje não está diferente. As pessoas buscam Deus de qualquer jeito. As pessoas não têm reverência mais a Deus. Elas vão para a casa de Deus como se fosse para a casa de um amigo. Você entendeu? Elas não procuram se colocar, peraí, eu estou me colocando diante daquele que é dono da vida que me deu, daquele que me conhece. Então, tem um pastor que falou uma vez assim, eu concordo com ele. O culto, ele começa a partir do momento que você acorda de manhã. A partir do momento que você levanta de manhã, que Deus te dá a oportunidade para nós, o culto começa ali. Aleluia. Não é só na hora que vem na igreja. Verdade. É na hora que você abre os olhos de manhã, a partir daquele momento começa o culto. Você começa falando com Deus. E nós temos que criar esse hábito. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que pensais em tudo que é lá no céu. Que é louvor, adoração, aquele que edifica. Pensais nisso. Nós não podemos carregar uma mente cheia de pensamentos de derrotas, pensamentos com desejos carnais que nos condenam, nos leva contra Deus. Como que eu faço para me livrar disso aí, pastor? De que maneira? Jejum. Aleluia. Jejum é um santo remédio para você ter uma mente limpa. Uma mente purificada. Glória a Deus. E aí não é só o jejum, é um conjunto, né? Jejum, vir na igreja, adorar o Senhor. Aleluia. E aí você vai criando força dentro de você, porque Deus vai te colocando. Glória a Deus. Por causa você tomou o quê? Uma atitude de colocar isso em prática. Aleluia. Quando você coloca isso em prática, você consegue ter uma visão espiritual. Você consegue ter mais força de louvar o Senhor, de buscar o Senhor, de adorar esse Deus eterno. Você tem prazer de chegar aquele dia e falar, eu quero estar na casa de Deus adorando. Glória a Deus. Gente, vale a pena. Outro dia eu estava falando da seguinte forma. A gente perde um tempo danado para querer resolver as coisas, as lutas do nosso dia a dia, da nossa forma, do nosso jeito. Verdade. E aí às vezes a pessoa não come direito, não dorme direito, pensando naquele problema. E aquele problema ele vai ficando o quê? Gigante. Ele vai crescendo. Aí às vezes a pessoa acorda à noite, aquele problema começa a martelar na mente dela. Nem dorme à noite. Não dorme. Amanhece o dia claro. E aí a pessoa fica em desesperado. Fica em desespero. Aí já vai pegar a opinião de quem? Quem? De quem nem serve a Deus. Pessoa fulano, essa noite não dormi. Por quê? Eu fiquei pensando em tal coisa, tal coisa, tal. Por que ela não conta para Deus, Senhor, essa noite eu não dormi? Deus, aleluia. Essa noite, Senhor, eu fiquei pensando assim, e eu não dormi, Senhor, tira isso de mim. Eu não aceito isso, porque o Senhor está no controle da vida que o Senhor me deu. A gente também pode falar em pensamento, não precisa... Sim, também, porque Deus conhece o nosso pensamento. Então, são coisas que nós temos que aprender o mais rápido possível. Aleluia. Senão nós ficar a vida inteira aqui, ó, lendo a Bíblia, ó, isso e aquilo outro. O que vai valer, claro, é ler, mas o que vai valer 100% é colocar em prática. Glória a Deus. Aleluia. Porque se a gente colocar em prática, o dia passa, os anos passam, o tempo passa e nós ficamos para Da trás. mesma maneira. Mesma maneira. O apóstolo Paulo disse que nós temos que progredir em aprender em Cristo Jesus. Aleluia. Tá? E a palavra de Deus, os ensinos de Deus, ele não é bicho de sete cabeças. Quem complica é o homem. O homem, por causa dos seus pecados, dos seus desejos, dos seus prazeres, da sua maneira, da sua forma, o homem complica o ensino de Jesus. O que ele disse lá em Mateus 11, 27 e 30? Vinde a mim, todo que estáis cansado e sobrecarregado.
E ele diz assim, aprendei de mim. Aleluia. Eu sou humilde e manso de coração. Então Jesus ele chama todos, mas tem que aprender dele. Aleluia. Não adianta a gente querer procurar aprender do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Sem Cristo Jesus, nós vamos só perder tempo e não vai resultar em nada. Verdade. Mas se a gente buscar aprender em Cristo Jesus, o que é aprender? É chamar para mim e para você a responsabilidade que Jesus coloca sobre nós. Aleluia, Deus. Não vai pensar que crente não tem responsabilidade. O cristão em Cristo Jesus, ele tem responsabilidade. E se você não acatar a sua responsabilidade, você fica para trás e não tem a salvação. Verdade. É, Deus. Aleluia. Todo crente em Cristo Jesus, que é nascido em Cristo Jesus, ele tem a sua responsabilidade. E quem coloca? O próprio Jesus. Leia lá Mateus. Aleluia. É o próprio Jesus. Quando ele diz assim, tome a sua cruz e faz o quê? E siga-me. Essa cruz é uma forma de quê? De responsabilidade, como você ser o verdadeiro cristão para o reino do céu. Aleluia. E aí lá no... Nós lemos 5, né? Mas vou ler novamente aqui. Lembra-te, pois, de onde o quê? Caíste. Arrepende-te e volta a praticar a prática das primeiras o quê? Primeiras obras que eles deixaram. E se não venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, que é diferente do que ela falou ali, caso não te arrependas. Aleluia, Jesus. Quer dizer, uma oportunidade que Deus está dando para aquele povo e dá para nós hoje também. Aleluia. Verdade. Dá para mim e para você. Todos os dias de nós fazer o que é certo, colocar em prática da maneira que agrada os olhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Colocar a obra de Deus em prática na nossa vida não é agradar todo mundo, não, gente. Primeiro que Jesus disse que o nosso inimigo é a nossa própria casa. Aleluia. Verdade. Tá? Então colocar a obra de Deus em prática na nossa vida é enfrentar o mundo e muito mais coisas. Não é agradar fulano, ciclano. Aleluia, Deus. Tem aquele ditado que diz assim, os incomodados que... Se mude. Se a pessoa está incomodada que é a luz, não por causa da sua conduta, tá? Presta atenção. Aleluia. Se a pessoa está incomodada com você por causa da luz de Cristo Jesus que brilha em você, então ela que se mude. Senão... É, Deus. Aleluia. Verdade. Agora, as pessoas não podem se incomodar, né, a ponto da nossa próprios erros, nossas atitudes. Não, a pessoa está incomodada comigo por causa dos meus erros. Não, aí não pode. Aí desagrada a Deus. Mas se ela está incomodada por causa da luz de Cristo que brilha em você, meu irmão, deita em paz, acorda em paz. Glória a Deus. Porque é Deus que está em providência. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nós temos que viver, de cabeça erguida em Cristo Jesus. Não é nariz empinado, não, pelo amor de Deus. Né? De cabeça erguida. Porque tem gente que anda ali empinado, né? É porque eu sou tal, né? Eu sou fulano de tal, isso, que não. É cabeça erguida. E sempre ser humilde. Aleluia. A humildade procede o quê? A honra. Aleluia. Então ele diz, volta o mais rápido possível praticar as primeiras obras. Senão ele diz o quê? Te removo. Aí você cai lá em Mateus 15. Aqueles que não dão fruto, o agricultor corta e é lançado aonde? No fogo. É isso aqui. Então se Deus nos chamou, eu e você, para que a obra de Cristo Jesus se cumpra na minha e na sua vida, vamos em frente. Luta, vamos enfrentar. Quanto eu e você viver nessa matéria, nós vamos enfrentar luta. Vamos enfrentar batalha. Situações que nós vamos enfrentar que parece que não tem mais jeito ao olhar humano. Mas dentro de você, você tem que ter plena certeza que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. E aí a continuação diz assim, lá no 6, vai lá, lê novamente. Pode ler. Tens, porém, isto que aborrecem as obras dos Nicolaitas, quais eu também aborreço. Veja só. Eles tinham uma visão de que outros faziam as obras que não agradavam os olhos de quem? De Deus. Não é eles condenando aqui. Eles falam, não, essas obras que vocês fazem aí não vêm de Deus. A ponto que Jesus também odiava as obras deles. Olha aí, tem,
com tudo a teu favor. Ó, eu tenho com tudo ao teu favor. Que odeias as obras do Nicolaitas, as quais eu também que odeio. Jesus falando. Aleluia, Jesus. Tá? Esse odiar aqui é o seguinte: é você amar a pessoa e odiar as coisas má que ela faz. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. Deus não se agrada do pecado. Mas Ele ama as pessoas enquanto a pessoa viver e ter a fôlego de vida para respirar, tem a oportunidade de ser salvo. Glória a Deus. E aí lá no 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vence, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha que maravilha. Nós temos que enfrentar tudo isso aqui, sabendo que Deus está no comando, no controle de tudo e todas as coisas, inclusive da vida que Ele nos deu. Porque você tem que saber uma coisa: sabemos que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Aleluia. Mas você tem que entender que Deus tem que estar também no controle da minha e da sua vida. Glória a Deus. Porque se você e eu não deixar Deus tomar o controle da minha e da sua vida, nós vamos se perder com tanta facilidade. Então veja só: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra num paraíso de Deus. Glória a Quer Deus. dizer, vida eterna. Aleluia. Então, gente, vale a pena. É como eu dizia antes: a gente perde um tempo danado de querer resolver os problemas, muitas das vezes do nosso jeito, da nossa maneira. Enquanto nós temos que fazer o contrário: lutar para obedecer a palavra de Deus, e Deus entrará em providência sobre a minha luta, sobre a tua luta. Glória a Deus. Não foi o que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, ansiosa e preocupada com muitos afazeres. A Maria escolheu a melhor parte que nunca lhe será tirada. Quem falou foi Jesus: nunca lhe será tirada. Porque o que Maria estava ouvindo ali era para a vida eterna, então nunca será tirada. Aleluia. A ponto de Marta estar preocupada com seus afazeres. Então o que nós aprendemos também com isso aí? Tem tempo que nós vamos cuidar dos nossos afazeres, mas tem momento e tempo que é dar ouvido a quem? A Deus. E colocar em prática. A Marta estava também ouvindo Jesus ali. Se você falar assim, ela estava escutando Jesus, porque estava na mesma casa. Eu creio que a casa antigamente não era tão grande assim. Então, aonde eu creio que aonde Jesus estava, a Marta também estava ouvindo Jesus falar. Mas a Maria se assentou para escutar Jesus, Glória a Deus. a ouvi-lo Jesus. Aleluia. Então, quando nós estamos preocupados com nossos afazeres, não tem como nós observá-lo, nos dedicar o que Deus está falando. Glória a Deus. Por isso que tem esse momento aqui, e você tem que ter um momento em casa para ouvir a Deus, para escutar a Deus. E aí Jesus diz, e a Marta estava preocupada com tantos os seus afazeres, que ela incomodou Maria. Verdade. O mundo é assim. O mundo está preocupado com tantos seus afazeres, Aleluia. que ele se preocupa comigo e com você que está ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Eles acham que isso aqui que nós estamos fazendo é besteira. Loucura. Que é loucura, exatamente. A ponto de incomodar tanto a Marta, que Marta falou para Jesus, manda que a Maria venha me ajudar. E aonde Jesus repreende ela. E diz assim, Marta, Marta, está preocupado com muitos afazeres. A Maria escolheu a melhor parte, que nunca lhe será tirado. Glória a Deus. E nós temos que estar atentos a isso. Aleluia, Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias. A situação daqui para frente não é melhorar, é piorar. Aleluia.
Porque o mundo está vivendo uma decadência pior cada dia mais. Mas uma coisa nós temos que carregar dentro de nós. O mundo pode estar desabando, mas eu e você tem um alvo que é Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos viver com medo porque o mundo está se acabando. Com medo, desesperado porque está acontecendo tanta loucura no mundo. E não sei o que lá. Nós não podemos perder tempo com essas coisas. Porque Jesus já disse isso. Verdade. Quando eu me preocupo com essas coisas, porque eu não creio que Jesus está falando. Aleluia. Quando eu me preocupo com essas coisas, que Jesus diz, sinais vão aparecer por tanto lugar, você vê na internet lá, tanta coisa. E não sei o que lá. E aí você perde um tempo danado olhando aquilo lá. Eu não falei a Bíblia, Jesus já falou isso. Glória a Deus. Vai haver guerra, um cara de canto, vai terremoto. Jesus já falou disso. Você vai ficar olhando na internet e ficar preocupado. Ó, você viu isso aqui? Ou você viu isso aqui que passou na internet? Meu irmão, vai ler a Bíblia. Jesus vai dizer tudo isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, mas eu preciso ver. Ah, então vai, mulher de Ló. Verdade. Vai virar estátua. Você fica preocupado, querendo olhar para trás, o que tem que ver, o que tem que ver. E está muito salvo, fica para trás, acabou. Então, meus irmãos, a gente não pode perder tempo com essas coisas. Por quê? Porque essas coisas vão encher o nosso coração de algo que Jesus já falou, já está escrito. Então nós temos que crer naquilo que Jesus nos diz, que a palavra nos diz. E sem contar que a gente vê nessas notícias, essas coisas, a gente se entristece, né? Exatamente. Porque as pessoas estão se perdendo e não estão buscando a presença de Deus. Exatamente. Então nós não podemos se apegar a essas coisas. Por quê? Porque nós já sabemos que vai acontecer disso para pior. O nosso coração tem que estar preparado em Cristo Jesus. Para não perder tempo com essas coisas. Absurda, que está acontecendo cada coisa absurda. E daqui para frente pior. Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. E já está vivendo essa época. E nós temos que ter dentro do nosso coração a palavra viva todos os dias. Glória a Deus. Principalmente a gente que está na frente da obra. E aí repito para você, então quem está na frente da obra tem que ter a responsabilidade de tudo, boa parte, mas aqueles que também aceitam Jesus como Senhor Salvador da alma dela, ela tem que saber uma coisa, ela tem que permanecer firme em Cristo Jesus, para que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário se cumpra também na vida dela. Então não deixa de ser obra. Verdade. Não deixa de ser obra. Tá? Então, de qualquer maneira, significa que é obra nossa. Aleluia. Amém, gente? Amém. Depois nós temos aqui, depois nós vamos ler lá em Timóteo. Semana que vem. Depois você vai ler em casa, meditar já em casa, 1 Timóteo capítulo 3. Tá? 1 Timóteo capítulo 3. Você vai meditar em casa, que a semana que vem nós vamos estudar isso aqui. Aquele que almeja episcopado, aquele que almeja ser diácono. Tá tudo aqui a resposta. Como que nós temos que agir. Tá? Como que a gente tem que agir para que a gente não venha fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Você entendeu? E desagradar a Deus. Aleluia. Nós não podemos fazer nada na obra de Deus para querer se aparecer. Começa por aí. Aleluia, Jesus. Tudo que nós viemos fazer na obra de Deus, seja para a honra e glória De Deus. de Deus. Tudo. Vou ali ajudar alguém, é para a honra e glória de Deus. Às vezes nós entregamos as mamitas e filmando, gravando um pouquinho só, para a gente mostrar para as pessoas que ajuda que a gente está fazendo a obra. Não é para exaltar ninguém, glorificar ninguém, a não ser Deus. Aleluia. Tá? A não ser Deus. Então, isso é bom para incentivar as pessoas que ajudam. Tá? Por exemplo, no dia 3 agora, eu não falo que é problema, isso é um desafio. Né? A gente já tem, graças a Deus, boa parte do alimento, né, que sobrou da outra vez também. E aí nós vamos ver se conseguimos trabalhar 2 vezes por mês. Glória a Deus. No começo do mês e mais pro fim do mês. Né? E aí nós vemos se a gente consegue trabalhar agora com a feijoada. Aleluia. Né? Para ver se a gente consegue fazer umas mamitas para entregar. Não precisa fazer o tanto que nós fez. O tanto que a gente conseguir, a gente Glória a faz. Deus. Verdade. O que a gente não pode é olhar para o problema e falar, não, mas é muito difícil. Não, é muito difícil por causa disso. Quem coloca a dificuldade, gente, explica uma coisa. Quem coloca os obstáculos somos nós. Somos nós que colocamos o obstáculo.
Aleluia. Se nós bater o joelho no chão e falar, Senhor, eu sozinho não consigo. Verdade. Aleluia. Sozinho realmente não tem jeito não. Mas o Senhor ir à frente, o mar vai se abrir. Glória a Deus. Aleluia. O deserto vai brotar água manancial. Aleluia. Porque o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas. Glória a Deus. Agora nós não queira fazer na força do nosso braço, dar um passo maior do que o quê? De que é perna. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Aleluia. Mas também não podemos esperar em Deus e falar, Senhor, agora o Senhor desce aqui, fala Vai comigo, cair né? do céu. Não, mas também não, né? Só chuva. É. Não, Senhor, olha, o Senhor é Deus, tem que aparecer aqui agora para mim. Não. Vamos ter sabedoria espiritual, né? Aleluia, Deus. A gente tem que amadurecer bem o nosso lado espiritual. E nós só amadurecemos também o lado espiritual se alimentando Da palavra de Deus. Nós vamos falar semana que vem isso aqui em Timóteo. Glória a Deus. Tá? O nosso lado espiritual, nós temos que se alimentar para ele madurar. Glória a Nós não Deus. pode ter um lado espiritual, tampar só os olhos assim, igual aqueles animais lá, põe um tap, né? É. Aí põe um tap assim, olha só para cá, Só não pra frente. tem mais nada. Você entendeu? Então nós temos que ter uma visão espiritual aberta, ainda mais nesses últimos dias, para entender a palavra de Deus e aplicar na nossa vida da maneira que a palavra de Deus. Por quê? Porque o ser humano, gente, é cheio de jeitinho. Principalmente o brasileiro, né? Aleluia. Principalmente o bicho Verdade, brasileiro. verdade. É cheio de jeitinho, sabe? Se procurar uma coisa mais fácil, que aquela não, que era mais fácil. Aleluia. É onde nós quebramos a cara, né? Glória a Deus. Aí eu vou comprar aquilo ali porque aquilo é mais fácil, mais barato. Mas o mais barato é mais caro. É verdade. Aí compra lá no Shopee. Pastor Jesus Ricardo. Eu tô falando, né? Aleluia. Às vezes é coisa boa, mas dá trabalho se acertar a boa, né? Tem que estudar muito ali o coisa pra ver. Então a gente é cheio de jeitinho. Aí eu não vou no centro lá, e além de ser um pouco mais caro, eu vou comprar por aqui mesmo, tá na minha mão. Aleluia. Né? Tá, ajeitou, já comprou. 10 minutos. Não leva 10 minutos pra você comprar. Mas se o cartão tiver cadastrado lá, Ah, acabou. aí você vai lá, comprou, acabou. Olha que facilidade. Aí demora 5, 8 dias, tá em casa. Glória a Deus. Só que essa facilidade acaba nos complicando. Porque nós acostumamos mal. Né? Acostumamos mal. E com Deus nós queremos tratar Deus dessa maneira. É verdade. Tá passando um problema hoje, Senhor, eu queria para amanhã, para ontem, né? A situação que o Senhor Aí fala, eu quero um milagre urgente. urgente. Aí corre atrás de milagre urgente por aí. Às vezes nem Eu sempre quero uma é. resposta hoje. Aí a pessoa sai correndo atrás de quem revela para ela. Isso. É outro problema, Glória tá? a Deus. Aí quebra a Vamos fazer um cara. estudo sobre isso aí também, se Deus quiser. Aleluia. É outro problema. Por exemplo, se eu não aplico a palavra de Deus corretamente na minha vida, a maneira, como que aplico a palavra de Deus corretamente na minha vida? Como as Escrituras já dizem, como tem que ser. Se eu não procuro dessa forma, meu irmão, qual tipo de revelação que eu vou ter, meu irmão? Só de engano. Só de engano. Tá? Aquela revelação que a pessoa faz um check-up para você, e você assim, do raio-x, né? Ela fica daqui pregando e matutando, né? Como diz na Bíblia. Agora tá Glória a Deus. meio cabisbaixo hoje, aí ele chuta alguma coisa, pronto. Aí você pega no ar, acabou. Você entendeu? Glória a Deus. Então, por que a pessoa é enganada e continua sendo enganada e engana a si mesmo? Por quê? Porque ela não aplica o verdadeiro evangelho. Porque escuta uma coisa, meu irmão. Se nós lutar todos os dias para aplicar o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus genuína, no nosso coração, meu irmão, ninguém no inferno inteiro vai nos enganar. Verdade. Glória a Deus. Por quê? Porque dentro de você está a verdade. E quando vir algo, você logo mediante, você vai entender, opa, isso aqui não é não. Isso aqui não é de Deus, não, peraí. Por quê? Você está com a verdade com você. Glória a Deus. Você não está com qualquer algo, você está com a verdade. Aleluia. Então a verdade, imediatamente, ele vai te mostrar que aquilo não é errado. Aleluia. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Não tenha medo, não tenha pavor, desespero, desanimar, de buscar cada dia mais examinar as Escrituras. Porque isso aqui é o manual para nós ser conduzidos para a vida eterna, o manual para nós vencer esse mundo, o manual para nós vencer o pecado, o manual para nós vencer a nossa carne, nossos prazeres, o manual para nós conhecer a Deus e ter a salvação da nossa vida. Verdade, Deus. Glória a Deus. Agora a pessoa não quer obedecer nada da palavra de Deus, não quer temer a Deus a nada,
não procura aplicar a palavra de Deus na vida dela, mas quer o resultado de Deus. Você acha qual tipo de resultado que elas vão ter? Aquele que João Batista diz lá em Mateus 3. Arrependez, raça de víbora. É esse o resultado que vai ter. Ou senão vai ficar enganado a vida inteira. Porque Deus já enviou o espírito de engano. Que é o ensino do Satanás. Tá? Não vai estudar também isso aí. Amém, glória a Deus. Por quê? Porque Deus já enviou o espírito de engano. Para quem são esses espíritos de engano? A Bíblia também tem a resposta. Para aqueles que não acolheram o amor da salvação da vossa alma. O que é esse amor? É Jesus. Glória a Deus. Esses que rejeitaram que o amor que é Cristo Jesus para a salvação da sua alma, o espírito de engano já dominou essas pessoas com tanta facilidade. Elas não conseguem mais enxergar a verdade, infelizmente. Aleluia. E nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Realmente eu e você, nós que estamos na frente da obra, temos que estar atentos. Nós não podemos